Bom dia! Está começando mais um programa Criando Realidades, aqui comigo, Andréia Motti, na Rede TV. E o nosso programa hoje começa de uma maneira muito especial. Eu fui convidada para o lançamento do Coração Ensinável, o novo livro de João Kepler. Confira agora a entrevista exclusiva para o Criando Realidades. E hoje no Criando Realidades eu estou com ele, João Kepler, que está fazendo o lançamento de um livro maravilhoso, Coração Ensinável. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse lançamento maravilhoso, que realmente já emociona desde a entrada. Experiência, esse lançamento desse livro é uma experiência. Muito bacana vocês estarem aqui. João, o que é preciso para ter um coração ensinável? As pessoas muitas vezes acham que ser ensinável é aprender, né? Ter aberto a aprender, ouvir as coisas, mas ser ensinável é mais do que isso. Ser ensinável é ter desapego, é você desaprender. É você desaprender o que você já sabe e reaprender coisas novas. É você abrir espaço na sua cacholinha para entrar coisas novas, para se permitir ouvir coisas novas, ver coisas novas. É por isso que eu não fiz esse lançamento numa livraria. Nada contra a noite de autógrafo, mas eu queria que as pessoas que estivessem presentes, elas sentissem essa energia do que o livro tem comunicado. Você teve inspiração de Deus para escrever esse livro? Eu tive um chamado, eu recebi um comando, escreva esse livro, então eu fiz isso, baseado na minha experiência. Tudo aquilo que... esse livro é muito mais sobre coisas que eu não fiz, que deveria ter feito, do que coisas que eu fiz, né? Então ele tem essa pegada forte de conectar o empresário, principalmente o empresário, porque foi essa a mensagem, transborde na vida dos empresários, os empresários precisam ouvir isso, daquilo que aconteceu com você. E eu tive muito receio no começo, porque eu achava que isso era um pouco... O que vão achar? Vão achar que é estratégia, eu não sou pastor, não sou teólogo, né? Não sou profundo conhecedor da Bíblia, mas não era sobre isso. Propósito, missão de vida tem muito a ver com você estar aberto, alinhado com Deus. E você acha que falta isso no meio corporativo? As pessoas estarem abertas para deixar essa conexão? Quando elas se abrem, a conexão chega. Por mais que pode ser cético como for, uma hora ela vai perceber que aquilo é para ela. E foi assim comigo. Propósito de Deus está relacionado a transbordar na vida do outro, como você disse. Como este livro vai conectar as pessoas que estão assistindo? Olha, qualquer um que está assistindo, você pode ser rico, pobre, pode ter muitas condições, você vai entender como funciona na prática para você. Como Deus muda as coisas, Ele vai te dando mensagens, e você vai se comportando, vai desenvolvendo as suas coisas. Quando você vê, você já está fazendo aquilo que Ele quer, porque as coisas só dão certo quando Ele permite, né? Então você se rende, quando você entende. E foi assim comigo. E quem lê esse livro vai entender exatamente essa virada e muitas vezes vai perceber o que está fazendo de errado. E não é um livro religioso, não é um livro sobre religião, Bíblia, não. Ele fala disso, mas ele não é um livro assim. Ele é um livro de empresários, porque Jesus sempre preparou pessoas comuns para falar sobre isso, ou líderes para falar sobre isso. Então é a hora da colheita, é a hora de mais pessoas falarem sobre os impactos que estão escritos há 2000 anos na Bíblia. Então isso já está lá escrito. Toda vez que você tem um problema na sua vida, você lê a Bíblia que você vai conseguir resolver. E a última pergunta para a gente encerrar. O que você diria para as pessoas que estão assistindo para começar a ter essa conexão com Deus? Conta um pouquinho, se você puder, de como foi a sua experiência, silêncio interno, para as pessoas começarem a entender como aprender a ter a conexão de verdade. De verdade, comigo aconteceu num chuveiro, né? Então eu ouvi uma voz no chuveiro, porque ali você tá no silêncio, você tá com o barulho do chuveiro. Então você tá sem celular, você tá desarmado, você tá nu, E aí eu entendi que para a gente conseguir ouvir, a gente tem que estar muitas vezes rendido, que é o caso quando você tá no chuveiro. Então quando você se rende, as coisas acontecem. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e com certeza você que quer estar nesse nível, um coração ensinável, para evoluir cada vez mais, não só no mundo empresarial, mas como pessoa. Como família, como pessoa. É muito importante esse livro. Muito obrigada. Obrigado. Quem não conhece Pastor Cláudio Duarte? Ele realmente é uma pessoa incrível e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Acompanhe, sensacional. E hoje, aqui no Criando Realidades, eu estou com uma pessoa que dispensa a apresentação, Pastor Cláudio Duarte. É um prazer, primeiramente, estar aqui entrevistando o senhor. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, qual é o segredo de um bom relacionamento?
que o senhor diria, assim, em poucas palavras, para quem está nos assistindo? Bom, eu diria que é ter muito cuidado com o orgulho. Ele é o preço mais alto que se paga, certo? Quando não se deseja abrir mão dele para viver uma vida de paz. Aqueles que conseguem vencer o orgulho, com certeza vão ter relacionamentos longos e sadios. Da visão do Senhor, quanto mais desafio nós temos, mais é porque a nossa bênção está chegando. E como que o Senhor vê isso na vida das pessoas, quando elas chegam para o Senhor e falam, viu, minha vida tá difícil, relacionamento complicado? Qual o conselho que o Senhor daria para essas pessoas? Bom, todas as vezes que fica difícil, eu acho que o melhor conselho é diminuir a velocidade. Se você está vendo que tem muito obstáculo, a visão não é de longo alcance, reduz a velocidade, vai um pouco mais devagar, vai com mais cautela, tá certo? Quem faz isso normalmente consegue superar esses ambientes onde a visibilidade é menor e acaba conseguindo lá na frente ver um clarão, uma luz, e aí consegue andar lá na frente com uma velocidade que hoje não consegue manter aqui. Relacionamento saudável. O homem, a mulher, como deixar essa dinâmica do casal mais leve? A mulher submissa ao homem. Como é essa questão diante da Bíblia, que diz da submissão da mulher, para ficar mais claro o sim, que é, sim, né? Na verdade, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente de muitas pessoas. Inúmeras vezes nós vemos homens liderando, tomando posições, certo, agindo, e muitas vezes nós vemos as esposas desses homens tomando posições. Por exemplo, nós temos um texto bíblico que diz que Sara era obediente a Abraão. Mas Sara vira para Abraão e disse, eu preciso ter um filho e eu não posso, então eu quero que você se deite com a minha escrava e tenha um filho para mim. E nesse momento, Abraão é submisso a Sara e atende o que ela solicitou. Ou seja, na verdade o que a Bíblia me expõe é um revezamento. Em algumas situações, em alguns ambientes, é perfeitamente aceitável e normal que as mulheres tomem a frente e sejam capazes de agir, de resolver, de escolher. Em outras ocasiões, não. O grande problema é que às vezes o discurso é dito ou por um machista ou por uma feminista, e aí o desequilíbrio sempre vai acontecer. Mas a Bíblia trata isso com equilíbrio muito tranquilo, certo? Colocando as mulheres e os homens em pé de igualdade na maioria das vezes. No caso de Abraão e Sara, aconteceu uma coisinha que não era bem o tempo certo, né? Porque se tivessem esperado o tempo certo de Deus, Abraão teria o filho que não era, que seria com a Sara. É verdade, mas que ele obedeceu, ele obedeceu. Mas não vai. A gente pode combinar que nesse caso ele também não foi tão sábio aí, né? Na verdade, o que acontece? Ele não precisava tentar ajudar Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Talvez ele não conseguiu confortar o coração de sua esposa para que ela não se sentisse perante a sociedade que ela estava tão prejudicada por não conseguir gerar um filho, não se sentir amaldiçoada. Talvez ele não conseguiu acolher o coração daquela mulher, certo? Para levá-la para um ambiente seguro, para que ela pudesse aguardar. Mas a sua exposição é perfeitamente correta. Eu acompanho muito o seu trabalho, vejo suas palestras, as imersões que o senhor faz de uma forma muito interessante. Para a gente fechar aqui, qual é o conselho sábio que o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo? O primeiro é não case. Não? Eu acho que não tem um conselho para não. Brincadeiras à parte, o conselho que eu dou é entenda que a vida tem o propósito de unir pessoas diferentes, porque o propósito da vida é formar uma equipe. E se você quer viver com alguém igual a você, você vai permanecer sozinho, porque o que você tem é uma extensão de si mesmo. Somente as pessoas maduras estão aptas para lidar com pessoas diferentes, mas que vão ocupar apenas lugares estratégicos na realização dessa equipe. Então que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Foi um grande prazer falar com você. Prazer foi meu. Muito obrigada. E agora, confira a reportagem que a nossa querida Ana Paula Alves fez, voltando com tudo no Papo Cabeça. Entrevista especial com Marcos Marques e Camila Marques. Quem me conhece sabe o quanto eu sou admiradora do trabalho do Marcos. Você sabe assim que... E agora, com esse projeto de mulheres, você não sabe... Eu falei aqui pra Aline, que alegria ver você no palco, porque você chamava
meio assim, ela não ia, né? Exatamente, foi puxando a Lilica ali um pouquinho, né? Desafiando ela. E hoje a gente está ajudando ainda mais as mulheres empresárias. A gente sempre recebeu muitas alunas, muitas empresárias nos nossos programas, na imersão acelerada empresarial, nas nossas mentorias. Mas a gente decidiu criar um evento 100% exclusivo para mulheres empresárias, que é o Mulheres Empresárias Experience, que a gente está tendo a honra de receber você e a Rede TV aqui. Eu vou falar o seguinte, a gente tava brincando, eu falei 7 anos, eu acho que eu acompanho seu trabalho há mais de 10 anos. É a primeira vez que você pega uma plateia dessa? Só com mulheres, é a primeira vez que eu falo só para mulheres. E tô muito honrado e inspirado, porque a mulherada faz muita diferença na sociedade, né? Não só em casa, mas também na empresa. Aqui no Grupo Acelerador a gente tem uma liderança muito feminina. Para você é um público diferente, que você tem que ter uma linguagem diferente, ou para você é a mesma coisa? Tem alguns ajustes de linguagem, mas não é uma mudança muito grande de público para o conteúdo que eu entrego, porque para mim, independente de ser homem ou mulher, existem os princípios da gestão, da estratégia comercial, da liderança e construção de equipes que são universais, independente se é homem e se é mulher. E empresa também, a empresa não enxerga muito gênero, a empresa enxerga resultado, enxerga número, né? Agora, uma coisa que com certeza é diferente, eu falo para as mulheres e para os homens, é que na minha visão a mulher é mais completa. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade, uma intuição que o homem não tem, mas ela tem uma força comportamental, não uma força física, força de atitude, capacidade superador, capacidade de ser persistente no dia a dia. Então a mulher, ela consegue ter intuição com força, ela tem um espectro, né, uma amplitude maior de comportamentos. Isso é um diferencial para a mulher hoje no dia a dia das empresas, na maioria dos cargos e das funções. Marcos, você é exemplo para a maioria dos homens, assim, e você usa uma situação, né? Em qualquer lugar, as pessoas indicam o seu trabalho e falam muito bem do seu trabalho. E para você, nessa fase de colocar, eu vou usar o termo Lilica, que é o carinhoso que você usa, colocar ela à frente do palco, como foi isso para você? Eu fico muito feliz, honrado e fico mais ainda boquiaberto e admirado com a minha esposa. Quanto mais ela se destaca, mais ela cresce, mais eu fico feliz. A gente sempre foi um casal que vence juntos, que faz tudo juntos, e eu sei que é um desafio para ela gosta mais ali dos bastidores. Eu falei isso pra ela, nossa, a gente sempre via você atrás, ele chamava você, não gosta de subir, e agora ver esse mulherão em cima do palco é satisfatório. Exato, então eu fico orgulhoso por ela ter feito algo que é desafiador ali para ela, e eu tenho certeza que essa atitude dela vai inspirar outras mulheres a se desafiarem, no que quer que seja, não só sair dos bastidores e ir pro palco, mas protagonizar mais resultados dentro da empresa, se posicionar mais ali no casamento, porque a mulher, ela é necessária. A mulher é aquela mentora que faz a diferença pro marido, pros funcionários, pros filhos. A mulher, ela consegue confrontar, desafiar, provocar, como a Lilica muitas vezes me confrontou, me desafiou, dizendo, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim, isso aqui você tem que melhorar. Mas a mulher também consegue acolher, consegue dar colo, consegue ouvir, consegue ser gentil. Então a mulher, ela é necessária em todas as esferas, todos os aspectos. Estou muito feliz, muito orgulhoso de ter a Lilica no palco, e ela gosta de ser chamada assim, de Lilica. Então tá bom, então vou chamar ela de Lilica. Vamos fazer como é que eu falo, né? Aquele convite pro marido que tá em casa, que muitas vezes não deixa a mulher estar na frente, como falar assim, eu tô tomando, eu sou o macho alfa ali, né? Vamos pensar assim, pra dar essa oportunidade pra mulher igual você dá, e sempre puxou ela pro palco, e agora ela entrou aí tomando o palco inteiro. É isso aí. Maridões, tem que entender que o casal é um time, que independente de quem tá jogando, em qual posição, se o time vence, o time vence. Levando o dinheiro é um só, o dinheiro é dos dois, levando pro futebol, né? Foi o goleiro que tomou um frango e aí a gente perdeu. Não importa quem tomou o frango, ou não, o atacante do nosso time perdeu 3 gols. Não importa se a culpa foi do atacante, do goleiro, do meia, o time perde quando perde. O dinheiro é um só, é do casal, os dois são um em carne. Então acho que não precisa ter nenhum tipo de ciúme ou estigma de quem tá mais à frente no que quer que seja. O casal que tem sabedoria, o casal que enriquece junto, é o casal que entende quais são as habilidades de cada um, e um empodera o outro para exercer melhor aquelas habilidades. E a Lilica, ela tem uma capacidade de ensinar fantástica, ela realmente me ajudou muito a crescer, ela é uma grande executiva aqui no Grupo Acelerador, uma grande líder, uma grande gestora, muito elogiada. Então, por que não ela também ter alguns momentos que ela também leva a mensagem dela? Eu sempre apoiei ela, e acho que nós, maridos, temos que apoiar as nossas esposas naquilo que elas podem construir a mais, porque tudo é do casal, tudo é da família.
família. Obrigada, eu vou ter que liberar ele, porque o palco... Ele só tá com um pouquinho só de palco, ó. Um pouquinho só, mas que tá fazendo a diferença, porque quando a gente pensa em venda, você dá... eu falo assim, que todas as vezes que eu assisto a sua palestra, me dá uma caída de chave, né? A questão do acrescentar mais, vender mais, olha, entender o seu público. Então, gente, se vocês assistirem a palestra do Marcos 10 vezes você vai cair uma ficha diferente. Não tem jeito. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade. Sim. E como eu sempre falo, vamos acelerar a vida, o casamento e os negócios. Hoje eu tô com a Aline. A Aline faz parte do Grupo Acelerador. Eu falo que é a cabeça de tudo, né, Aline? E hoje pra gente é uma honra que tá no primeiro evento de mulheres que você fez. Primeiro evento do Grupo Acelerador exclusivo para mulheres empresárias. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, sim. Como foi a ideia de vir pro... Assim, o Grupo Acelerador tem mais de 5 anos, né? Sim. Como foi a ideia de fazer um palco só para mulheres? Nós somos uma escola para empresários. E a gente ajuda em todos os aspectos, com todos os treinamentos que a gente tem dentro dos nossos programas para empresários. E cada vez mais o empreendedorismo feminino vem se fortalecendo no Brasil. No Grupo Acelerador mesmo, a maior parte da liderança, acredito que ainda são mulheres. Por muitos anos foi mulheres. Então foi crescendo aquela vontade ali de ajudar, sabe, um público específico, porque nós, mulheres empresárias, temos desafios diferentes. E daí a gente começou a fazer outros eventos. Vamos fazer o Casais Empreendedores. Poxa, peraí, precisamos de um evento só para as mulheres empresárias. Eu vou perguntar, eu quero que você seja muito sincera. Foi mais a pedido do público? Você sempre teve, assim, um receio de sempre estar atrás dos palcos, que você que fazia todas as imersões do Marcos. Foi isso que aconteceu mesmo ou foi impressão minha? Não foi impressão sua. De fato, ali, pedido do público, porque a gente tem nossos programas, imersões, treinamentos e mentorias, e tem muitas mulheres empresárias. E a gente conversa muito ali nos bastidores, nos eventos. Eu amo estar com as nossas alunas. E eu comecei a perceber que coisas que são tão simples e comuns no meu cotidiano, porque eu já me desenvolvi em muitos aspectos, eu já aprendi muito, eu já passei por muita coisa, e que hoje são coisas fáceis e normais, vamos dizer assim, pra mim, e que pra outra pessoa é uma grande dificuldade, é um grande desafio. Por que não ajudá-las nesse aspecto também, se a gente já ajuda em tantas outras coisas? Esse é um ponto muito importante pra gente, porque a gente sempre vê as mulheres crescendo ao lado do marido e sempre dando aquele passo pra trás, né? E foi uma trajetória que você viveu bastante. Que conselho que você dá pra mulher ali de casa, pra falar assim, olha, às vezes é o momento de você ir pra frente e ter aquela divisão de palco. Que conselho você dá pra elas? De buscar o que te faz bem, o que te faz feliz, o que você precisa fazer, porque são duas coisas, né? Quando a gente empreende, quando a gente tem uma empresa, nós vamos precisar fazer muitas coisas que a gente não quer, que a gente não gosta tanto, mas que são necessárias. Eu aprendi uma coisa, apaixone-se por aquilo que você precisa fazer, né? Isso é muito importante na nossa vida mesmo, como mulher, e principalmente conciliando todos esses papéis de mulher, de esposa, de empresária. E essa questão do palco, pelo menos pra mim, ela foi vindo de uma forma tão natural. A gente começou a empresa, eu era muito 100% dos bastidores, eu não dava nenhum oi lá no palco. E quando o Marcos me chamava ali pra me agradecer, no final eu já ficava com vergonha, tímida. Mas eu acho que a timidez, a insegurança, né? Talvez é falta de preparação. E quando você se prepara, quando você tá ali, né, cheia de ferramentas, de aprendizado, de desenvolvimento, essa segurança vem. E a maturidade também, ela vem essa sabedoria, essa segurança. E foi uma forma muito natural, as necessidades foram surgindo e eu fui assumindo, porque isso eu aprendi também de não falar mais não. Se chega um desafio, se chega coisa nova, opa, sim, nem pensa, assume aquilo ali, vai pra cima, que nós mulheres já temos esse perfil de dar o nosso melhor quando a gente se propõe a fazer algo. Aline, a gente vive num mundo assim, né, que homem ajuda sempre outros homens e a mulher, ela segura um pouco. Como é pra você, no seu primeiro evento de mulheres, convidar tantas mulheres pra participar do seu evento? Foram escolhidas a dedos, né, porque a amizade de vocês ali é grande. Como foi a escolha e pra você dividir esse palco? Olha, foi desafiador montar o roteiro ali, a escolha, né, das palestrantes, porque de fato eu sou muito abençoada de ter no meu círculo de amigos mulheres incríveis, empresárias incríveis. A gente foi meio que batendo ali a agenda, porque todas são muito ocupadas, né? Então a gente selecionou um pouco dos conteúdos pra ter um pouquinho de cada coisa no evento, um pouquinho de cada aprendizado, e fomos bater na agenda ali, quem é que dava pra encaixar,
dar, quem é que não dava, mas eu confesso que chegou no final, sentada até com o meu time de educação, nossa gestora, a gente falou, nossa, tá com muita gente aqui agora, mas a gente ajustou todo o cronograma para realmente ficar muito recheado de muito conteúdo de alto valor. Eu vou falar o seguinte, vamos fazer um pitch, né, de venda, vamos chamar aquela mulher que não participou desse para participar do próximo, porque assim, agora vai ser um chamado que você vai ter que ter sempre, né? Exatamente. É o seguinte, meninas, olha, nós mulheres já temos, né, o desafio ali, a missão de ser forte para conseguir dar conta de tantas coisas que nós temos como responsabilidade. E quando você empreende, quando você tem uma empresa, esse desafio é ainda maior, mas ele pode ser minimizado muito mais se você souber fazer gestão, se você souber de produtividade, se você souber como, né, fazer uma gestão eficaz de todos esses papéis que nós temos. E o Mulheres Empresárias Experience, ele tá aí para isso. Fiquem ligadas no perfil do Grupo Acelerador, no perfil do Marcos Marques Oficial, porque a gente está sempre postando lá as datas. E quando abrir, você corre e faz a sua inscrição, porque você viu que tá lá lotado. Quantas mulheres? Tem mais de 1.000 mulheres? Mais de 400 mulheres. Ah, tem 400? Nossa, para mim parece que tem mais de 1.000 pessoas. Né? Tá bem cheio. Porque a gente colocou ali um espaçamento bem confortável para elas, então a sala tá bem preenchida. Muito obrigada. Ó, eu vou liberar ela, que aqui a agenda tá cheia. O evento hoje é até 8 horas da noite. São 2 dias de evento maravilhoso e a gente tem muito conteúdo para acrescentar, né? É isso mesmo. Muito obrigada. Era um prazer estar com você. Imagina. Imersão, segredos da audiência. Realmente um lugar onde 3 dias é para explodir a sua mentalidade e tirar da zona de conforto. Acompanhem agora a entrevista exclusiva para o Criando Realidades com Samuel Pereira. E hoje no Criando Realidades eu estou com ele, que transformou o segredo em audiência em autoridade, Samuel Pereira. Prazer, Andréa. Primeiramente é um prazer estar aqui no Criando Realidades com você. Conta, qual é o verdadeiro segredo que transforma as pessoas que passam pelo SDA? Muito legal isso, porque o SDA, o segredo é a pessoa implementar tudo que ela está aprendendo aqui, ela levar para a vida isso aqui, porque segunda-feira é o momento de implementação. A gente está 3 dias aprendendo qual que é o segredo de tráfego, de audiência, de inteligência artificial, só que o segredo sem aplicação não vale nada, então a gente precisa colocar em prática. Exatamente, porque é uma metamorfose, só que a diferença de quem transforma é quem coloca em prática. É verdade, tem que colocar e tem que acreditar. Muita gente está se subestimando, não está tendo resultado porque ele mesmo é o seu pior hater. Você tem medo de postar porque tem medo da crítica, tem medo de hater, mas você está sendo o maior hater da sua plateia, porque se você nem produz conteúdo, você mesmo já se barrou e você está sendo, quem tem medo do cancelamento já vive o cancelamento. Essa frase resume tudo. Falou tudo. Agora me fala uma coisa, depois de 12 mais 1. O que aconteceu? Qual foi a transformação que falou, não, chega, é o último, SDA? Fechamento de um ciclo, 13 anos é muito tempo de história, é um evento que vem com uma tradição muito grande, muito forte, evento lotado, coquetel lotado, e assim, é uma decisão estratégica, dói no meu coração porque eu sou apaixonado. O ano passado eu já falei que eu não sabia se eu iria fazer esse, e aí eu resolvi, vou fazer, é o último e vambora. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, o SDA, só que hoje na minha hold, as empresas que eu tenho me consomem uma grande energia que eu preciso de dedicação, então foi uma dor no coração, ao mesmo tempo uma escolha estratégica. Mas vem surpresas por aí? Ah, pode ter muita coisa legal, inclusive vários parceiros que a gente tem em eventos segmentados, muita coisa legal. O que esperar de Samuel Pereira para 2026, para quem quer de verdade transformação? Qual conselho você daria agora para quem está nos assistindo? Vem aprender de IA, vem aprender de IA comigo, com o Oscar, meu sócio, porque vai transformar totalmente os próximos 6 meses, 1 ano. Essa é a maior janela de oportunidades da humanidade nos próximos 2 anos. Está aberta a maior janela de geração de riqueza da humanidade nos próximos 2 anos, porque é uma troca de tecnologia que ninguém nunca viu, sem precedente. O digital, a gente falava isso há 15 anos atrás, a gente entrou nesse e a gente surfou esse movimento. O movimento da IA, ela veio para ficar e você tem que se ligar. A IA não é ChatGPT, você viu isso? É muito mais do que isso, bora. E quem esteve nesses 2 dias entendeu tudo. Tem muito além do que circula por aí. E cara, que olha, realmente não é à toa que virou audiência em autoridade, que realmente transforma mesmo mentalidade e consciência. Obrigado, Andréa. Tamo junto. Prazer falar com vocês aí. Segue a gente lá, @Segredos da Audiência, Samuel Pereira, bora? Obrigada. Prazer.
André Motti, que privilégio, assim, inenarrável estar aqui com você hoje novamente. Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos na Assembleia Legislativa, onde essa belíssima influenciadora teve a oportunidade de estar conosco fazendo a cobertura e hoje como embaixadora da influência digital. Então foi um evento maravilhoso, lá estava a BRID, lá estava a proposta do CENID. Nós temos muitas coisas que estão acontecendo. São momentos, André, que a gente tem assim a vontade, o anseio de compartilhar. Então estou eu aqui como vice-presidente da BRID, a Vanessa também como vice-presidente, Vanessa Passos, e você. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer agora esse teste aqui agora. Você como embaixadora da influência digital, com toda essa proposta que você tem, com tudo que você está propondo hoje para as pessoas, para os empresários, eu queria que você contasse um pouquinho mais. Eu acho que é difícil estar do outro lado, né? Normal, não é comum, né? Não é porque comum. foge. Mas você é uma pessoa especial, eu tenho muito apreço por ela. Eu acho que nós temos a oportunidade de compartilhar momentos, principalmente agora para influência digital, porque eu tenho para mim que todos nós somos influenciadores digitais. Mas a questão é qual o impacto que nós temos, que nós compartilhamos e com quem compartilhamos. E eu tenho a oportunidade aqui de estar com duas mulheres que representam isso de fato na essência. E eu vou passar a palavra para elas, que eu estou aqui em minoria, então é com elas. Então, respondendo primeiramente, incrível, porque a gente estava realmente conversando sobre isso, né, Vanessa? O que nós poderíamos fazer para fazer com que esse peso, na verdade, né, que é uma honra, mas também a gente tem que fazer valer o que é ser uma embaixadora da influência digital. O que isso a gente pode fazer para melhorar a vida do outro? O que a gente pode fazer para transformar, para levar essa transformação também para as pessoas que estão aí deste lado, como telespectador? E um dos projetos que a gente já estava pensando aqui, é o que você estava também, já é uma coisa nossa, do despertar, como a gente poder expandir um pouquinho a consciência das pessoas, com casos reais, com pessoas que fizeram a diferença e criaram a própria vida. Então, isso é uma das coisas que a gente já pode fazer, né, Cacá? Eu gosto demais de despertar. Fazer com que você que está deste lado saiba que todos nós tivemos uma origem. Nem sempre viemos de famílias ricas, de famílias com dinheiro, com famílias prósperas. Porém, a gente sempre veio com um sonho. Eu falo que eu sempre vim com uma pecinha fora da cabeça que sempre me levou um nível a mais do que era possível na época. Mas isso hoje faz total diferença na minha vida, porque eu sei que eu tenho histórias pessoais e tenho muitas histórias de pessoas como vocês que também transformaram a própria vida. Então, hoje é a importância de poder fazer com que você que está aí do outro lado sonhe, porque é possível sim criar a própria realidade. E agora vamos para o nosso momento despertar. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga. Você não está cansado, você está sobrecarregado emocionalmente. A psicologia explica que as emoções não processadas viram peso interno. A neurociência também mostra que o cérebro entra em modo de sobrevivência quando você vive em estresse constante. E sabe o que acontece nesse estado? Você perde a clareza, a direção, perde o poder de decisão. A Bíblia já diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é espiritual, é um convite à regulação emocional. Porque quando você desacelera, o seu sistema emocional também reorganiza. E quando você silencia, você volta para a presença. E sabe qual é aonde você se encontra? No aqui e no agora. É na presença que você se alinha. É na presença que você encontra, que você sintoniza os seus sonhos. É na presença, é somente no aqui e agora que você consegue construir a sua nova realidade. Então hoje, faça um exercício, pare por um minuto, desacelera, deixa a sua mente entrar em alinhamento com o coração e realmente entenda o que você está fazendo pelo movimento externo e o que realmente o seu coração está alinhado. Deixa ele sintonizar os seus sonhos, deixa ele entender que você é o dono dos seus pensamentos, porque quando você vive em presença, em alinhamento, a sua vida responde.
E como tudo que é bom dura pouco, nosso programa chegou ao fim. Mas se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, curta, manda para alguém que também está precisando dessas palavras. E eu te espero semana que vem para termos mais papos transformadores e histórias reais aqui no Criando Realidades. Te espero. Muito obrigada e até semana que vem.